Um aviso. Neste episódio, você vai ouvir relatos de algumas das vítimas de armas de fogo no Rio de Janeiro. Uma longa investigação do Globo revelou no fim de semana um cenário trágico na segunda maior cidade do Brasil. Entre 2008 e 2022, 75 pessoas tiveram membros amputados no Rio de Janeiro após ferimentos com armas de fogo. O número é similar ao visto em guerras mundo afora e reflete o estado da segurança pública na cidade, onde confrontos com armas de grosso calibre, como as usadas em conflitos no exterior, são rotina. A intensa troca de tiros entre bandidos foi registrada por moradores que ficaram apavorados. Aquela casa de esquina toda furacada, não tava na rua, socorro. Foi um terror, foi um tiroteio, começou, eram às 11h20 e foi até meia-noite e meia. Pedimos socorro. Mais do que estatísticas, as balas causam impactos profundos nas vítimas e suas famílias. São longos e dolorosos tratamentos, problemas psiquiátricos como depressão e sonhos interrompidos. O Ao Ponto de hoje discute o projeto Mutilados, do jornal o Globo, que analisou milhares de páginas de documentos oficiais, acompanhou plantões médicos e conversou com as vítimas, para traçar um retrato de uma questão de saúde e segurança até agora pouco visível. A gente conversa aqui no estúdio com Felipe Grimberg e Rafael Galdo, que vão contar como foram esses 5 meses de investigações, além de detalhes de algumas das histórias publicadas pelo Globo. Eu sou Carolina Moran. Eu sou o Felipe Barini. O Ao Ponto de 26 de junho de 2023 começa agora. Vem com a gente. Felipe Grimberg, Rafael Galdo, bem-vindos aqui ao Ponto. Muito bom receber vocês. Olá, Felipe. Olá, Carol. Oi, ouvintes. A gente trabalhou aí nos últimos meses, realmente é um assunto bastante pesado, né? Foram 5 meses de trabalhos, milhares de páginas de documento. Acho que vocês colocaram um número na matéria, mas é uma quantidade impensável. Entrevistas, dezenas de horas de entrevistas e um quadro de terror que na segunda maior cidade do Brasil, com vidas afetadas profundamente. Para a gente começar esse papo aqui, como que foi esse trabalho, como foi o desenvolvimento até chegar a esse material fantástico que os leitores do Globo tiveram acesso a partir do fim de semana? A gente começou buscando primeiro, tentando quantificar quantas pessoas sobrevivem a essa violência no Rio, né? A gente sempre conta os mortos, muitas vezes a gente até nomeia os feridos, mas são histórias que a gente às vezes deixa passar em meio de tantos baleados que a gente tem aqui no Rio. Então a gente começou primeiro tentando quantificar isso e buscando quem são esses rostos, né? A Schneider, o Alessandro, o Luiz, são só uma parte pequena dessa história, mas que ajuda a gente lembrar que essas pessoas sobrevivem depois de serem baleadas, né? Não é uma questão fácil. E a ideia partiu, né, do nosso editor-chefe aqui da Editoria Rio, que é o Fábio Guzmão. Que é nosso cliente aqui do podcast. E quando ele teve a ideia, a gente estava realmente num cenário bastante nebuloso, né? Assim, a gente parte do zero, de fato, porque não existem dados oficiais sobre o que a gente investigou, né? As amputações por arma de fogo, de ferimentos de arma de fogo e explosivos. Então a gente teve que buscar nos microdados do Ministério da Saúde, teve que buscar nos dados mais escondidos ali que dão uma pista do tamanho do problema. E é um problema, né, que a gente ouve todos os dias no noticiário, lê no noticiário, o ferido, né, a morte, mas e depois, como fica a vida dessa pessoa? E aí vocês chegaram a algum perfil específico? Tem algum extrato da população que é mais vítima desse tipo de ocorrência, né? Pessoas que foram baleadas e por causa disso tiveram membros amputados? Sim, só que na cidade do Rio foram 88 amputados por arma de fogo nos últimos 15 anos, tá? E é de longe... explosivos, né, Felipe? Arma de fogo explosivos.
e é de longe a cidade com maior número de amputações por esse tipo de violência no Brasil. A maioria são adultos jovens, homens, pretos ou pardos. E esse é um perfil muito semelhante também a quem é baleado. Aqui no Rio, no Brasil, o adulto jovem negro pardo é, sobretudo, a maior vítima dessa violência. E aqui no estado do Rio, quando a gente olha o perfil da idade também, é uma coisa que é gritante, é que cerca de 15% são menores de 18 anos, crianças ou adolescentes, né? Então é uma violência que não olha só a questão da idade, ultrapassa gerações, ela não escolhe situações ou locais para acontecer. Aqui a gente mencionou na abertura até do episódio que a comparação que vocês fazem com alguns outros conflitos armados, conflitos oficiais no fato, né? O Afeganistão, Iraque. Vocês acompanharam plantões de hospitais que receberam vítimas de arma de fogo. Eu queria perguntar sobre essa percepção da guerra, de um estado quase de guerra, que você usa armas de guerra, mas só que está no ambiente urbano, não só entre os profissionais de saúde, mas com todo mundo que vocês conversaram. Essa situação bélica, né, que a gente vive, essa realidade bélica que a gente vive, embora não estejamos numa guerra oficial, ela impacta diretamente o atendimento de saúde. Os médicos são quase unânimes de dizer que são feridos de guerra, até porque a arma mais usada, né, que causa esses ferimentos mais graves é o fuzil, que é uma arma de guerra usada lá nas guerras do Vietnã, as guerras do passado. A gente tem uma diferença. As guerras atuais, elas têm mais feridos por explosivos, mísseis, granadas. E a gente ficou com o fuzil aqui no nosso conflito urbano. Mas é uma ferida de guerra. E a gente comparou, por exemplo, com os combatentes americanos entre os anos de 2001 e 2017. Tem um estudo americano que mostra que mais de 1.700 combatentes foram amputados. Só que se a gente olhar, e aí tá esse perfil particular nosso aqui do Rio de Janeiro, se a gente olhar quantos desses mais de 1.700 foram feridos por bala, pela arma de fogo, é menos do que a gente tem de feridos e amputados aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. São 73 combatentes americanos em todo esse período, né, que engloba Guerra do Iraque, ele começou em 2003, Guerra do Afeganistão, e a gente aqui, se a gente separar só a arma de fogo e tirar o explosivo, são 75 moradores da cidade do Rio de Janeiro amputados. Então isso demonstra o quão grave é a nossa situação. E lembrando que os números que a gente tem do Ministério da Saúde podem estar muito subnotificados, então a nossa situação pode ser muito mais grave até do que essa que a gente levantou. Quer dizer, então é isso, assim, o Rio de Janeiro tem uma condição singular, inclusive em relação ao resto do Brasil, né? Porque aqui no Rio de Janeiro temos o uso dessas armas pesadas e que acabam causando amputações de uma maneira comparável a guerras, né? Sim, e é uma questão até levantada muito pelas autoridades de segurança aqui no Rio, que esse fuzil não é produzido aqui. O Rio de Janeiro não produz fuzis, eles vêm de fora, o tráfico de armas é um problema no Rio, essa violência armada que criminosos, a guerra entre criminosos até é feita entre fuzis, a polícia precisa usar o fuzil também, então é uma questão que sai um pouco do Rio e não se compara a nenhum outro lugar do país. São Paulo, que é a segunda cidade com mais amputações por armas de fogo explosivos, nesse mesmo período teve 64, né? Bem menos, assim, quantitativamente que o Rio. Com a população bem maior, né? Com a população bem maior, então a gente vê o tamanho do nosso problema. O estado do Rio bateu recorde na apreensão de fuzis nos 3 primeiros meses deste ano. 212 fuzis foram retirados de circulação de janeiro a março, de acordo com o Instituto de Segurança Pública. É o maior número desde 2007, quando essa pesquisa passou a ser feita. Esse volume de apreensões significa 2 fuzis a menos por dia nas ruas. Na comparação com o primeiro trimestre do ano passado, as apreensões aumentaram 57%. Eu queria agora entrar na parte que acho que é a parte mais
rica do trabalho que vocês fizeram, que é dar nome às vítimas. Antes da gente contar os casos, inclusive a gente tem alguns trechos das conversas que vocês tiveram. Como foi esse processo de conversar com essas vítimas? Muitas delas estão traumatizadas porque elas perderam parte dos seus membros num incidente gravíssimo. Como foi esse processo de conversar com as vítimas? A primeira dificuldade foi encontrar essas vítimas, porque não existe um cadastro delas, né? Não tá em lugar algum uma identificação de quem são essas vítimas. Então a gente teve que buscar centros de reabilitação, a gente pediu ajuda da Andef, que é a Associação de Deficientes Físicos de Niterói, ajuda à BBR, ajuda ao INTO, a gente teve que é o Instituto de Traumatologia e Ortopedia, né? Então a gente teve que buscar a ajuda de todos esses centros que atendem essas pessoas. Lá também não tinha separado, essa pessoa é vítima de arma de fogo. Então também houve uma busca nesses centros de reabilitação. A gente pediu ajuda, por exemplo, às mulheres de policiais vitimados. A Associação de Mulheres de Policiais Vitimados conhece, né, histórias de policiais e nos apresentaram quem são esses policiais. A própria PM fez um levantamento muito minucioso ali para identificar são 38 PMs só nos últimos 10 anos que foram amputados. Então, a primeira dificuldade foi essa. E claro que quando a gente vai conversar com essas pessoas, fazer com que elas se abram, contem, revivam essa história é muito difícil, né? É muito duro pra gente, pra ela. Então, nem se fala, né, Felipe? Uma coisa que a gente aprendeu é que a amputação ela é um óbito parcial. Então... Tem um luto, né? Exatamente, ela passa por todas as fases do luto. Então nós temos casos mais antigos, casos mais recentes, casos de gente que ainda está tentando entender o que vai fazer no restante da vida, como se adaptar, como enfrentar os desafios do dia a dia. Então, eu acho que o principal disso são as pessoas que abriram suas intimidades pra gente, fizeram isso pela primeira vez muitas vezes. Elas não se conversam muito com parentes, com amigos sobre o que aconteceu, sobre suas dores, porque é muito cruel o que elas sofreram. Então, quando elas se permitem se abrir a contar, elas revisitam isso e foi uma forma também delas falarem pela primeira vez, né? É só uma lembrança, assim, que alguns, depois desse primeiro processo de se convencer a falar, né, eles, quando começam a falar, é um desabafo. Muitos desabafam sobre a sua situação, as dificuldades que enfrentam, até financeiras, essas dificuldades, né? Porque muitos perdem renda, porque ou se aposentam, ou recebem algum benefício que não condizem com a renda que tinham antes. E aí vira um desabafo. Muitos das nossas conversas foram grandes desabafos dessas vítimas. Vamos falar de alguns nomes, então, específicos. Felipe já citou alguns deles. Vou começar pela Schneider Mariano da Silva, que foi baleada, perdeu uma perna na saída de um baile funk. Ela é mãe, no meio desse processo, inclusive, descobriu que estava grávida mais uma vez, né? Conta um pouquinho da história dela. A Schneider, ela é mãe solteira, hoje de 3 filhos. O mais novo, ela engravidou já depois de amputada, e quando ela passava por um processo grande de depressão. E ela tomava os medicamentos dela, só que para conseguir lidar com a gravidez de uma maneira mais segura, ela interrompeu os antidepressivos. Então, essa foi a grande virada de chave na vida dela, o nascimento do filho caçula, que hoje está com 2 anos. E todos os desafios que ela enfrenta hoje como mãe solteira, ela, por exemplo, de nunca ter conseguido ninar o próprio filho em pé, porque ela não consegue se apoiar na perna, a passear com eles, a levar eles para a escola. Então, aos poucos, a Schneider foi se reinventando, se descobriu mais tarde no esporte, algo que ela nunca tinha feito. Mas a trajetória dela é de uma mulher como muitas outras. É quem traz o dinheiro para casa,
hoje recebe um auxílio do INSS, faz bico de manicure para completar a renda. Moradora de São Gonçalo, de uma comunidade de São Gonçalo, do Rio do Ouro. E uma dessas sobreviventes dessa guerra armada do Rio. Tem um outro caso que me chamou muita atenção na matéria de vocês, que foi o Alessandro da Silva Ribeiro, que ele era refém dos bandidos e ele foi baleado pela polícia, que confundiu ele com um dos assaltantes. É uma história de dor e de muita perda, e também de superação, mas é o que ele gostava de fazer mais na vida, até hoje ele não consegue, né? Exatamente. Ele tem até uma história engraçada sobre isso, porque na época em que aconteceu em que o Alessandro foi baleado, os jornais noticiaram que ele era estudante de música. Na verdade, ele era estudante de direito de uma universidade particular aqui do Rio e era músico desde criança. Tinha uma banda na igreja. Era o grande prazer do Alessandro, era tocar guitarra, violão, bateria. E foi o pensamento dele na hora que ele foi baleado. Como é que eu vou poder tocar de novo os instrumentos? Como é que eu vou poder viver esse prazer, né, que me faz tão bem? E aí, ali no momento, ele comentou isso, ele conta pra gente que ele comentou isso com alguém, ou ele falou meio que sozinho, e aí por isso confundiram, disseram que ele era estudante de música da UFRJ. Então todos os instrumentos ele ainda tem, estão na casa dele. A gente entrevistou o Alessandro na casa dele, ele mostrou pra gente os instrumentos guardados, em cases ali, muito bem cuidados. São duas coisas que o Alessandro cuida muito bem, três na verdade, cuida muito bem no quarto dele. São os instrumentos, os livros, porque ele continua estudando, ele quer fazer concurso público, passar em concurso público, e também os bumerangues dele, porque mesmo sem um dos braços, ele descobriu no bumerangue, um projeto que tem na Enseada de Botafogo, na zona sul do Rio, que ele poderia, com o esporte, recuperar equilíbrio, força, e descobriu ali um outro lazer também, que o deixa muito feliz, muito contente, satisfeito de praticar o esporte. Agora, gente, se as pessoas conseguem algum tipo de suporte, porque tem até algum dos personagens que relata, a gente pensa que vai sofrer uma amputação, vai conseguir uma prótese e conseguir retomar a vida e tal, e não é bem assim, né? Não é bem assim. Conseguir a prótese muitas vezes é um processo muito demorado, difícil. As próteses disponíveis podem não ser as melhores, as mais adequadas para a recuperação ali das atividades que essa pessoa tinha antes. Próteses biônicas podem custar, né, mecânicas e biônicas podem custar alguns milhares de dólares. Então, é bastante difícil. E quando eles vão à justiça, a justiça também costuma ser bastante lenta para essa pessoa, porque, por exemplo, alguns pedem indenização do Estado por terem sido vítimas de bala perdida ou de um tiro da polícia, né? E aí as alegações muitas vezes esbarram numa falta de investigação. O Felipe, ele apurou isso com bastante cuidado e acho que tem aí mais detalhes também, né? Acaba sendo uma bola de neve, né? As lesões corporais dessas vítimas, elas foram registradas, mas até hoje ninguém foi condenado pelos ferimentos que elas sofreram, né? Temos casos ali de 2013, do Jorge, que foi arquivado, a polícia não conseguiu identificar de quem partiu o tiro. Eu deixei o veículo na garagem, fechei, quando eu saí eu fui alvejado por um tiro de fuzil. E essa bala, né, ela me atingiu de tal forma que arrancou minha perna praticamente fora. Ficou pendurada, né, com as peles, né. E logo em seguida os policiais, eles me socorreram, me levaram para o UPA, para os primeiros socorros, né. Os pessoais da minha rua saíram gritando que eu era morador, trabalhador.
E os policiais reconheceram isso e me deram os primeiros socorros, levaram para o UPA. O médico depois ele chegou e conversou comigo e falou, cara, pegou na tua veia, pegou de raspão na veia e não teve como reconstituir a veia, fazer esses procedimentos. Então, teve que amputar. Se não amputa a tua perna, tu morre. Entendeu? Entre a minha perna e a minha vida vale mais. Entendeu? Caso do Luiz Rodrigo, que está há 8 anos aberto ainda, não teve nem conclusão, nenhum tipo de conclusão. Esses todos foram bala perdida? O Jorge foi bala perdida, o Luiz ele foi amputado por uma granada, confundiu um brinquedo quando tinha 3 anos e achou que era uma bolinha, segurou e a granada explodiu na mão dele. Eu tava na casa da minha avó, aí eu subi pra ir pra casa da minha mãe. Aí foi nessa hora que ele subiu na minha frente correndo, jogou, eu fui ver o que era. Aí era tipo uma bolinha assim, aí eu fui lá atrás, peguei, foi lá e explodiu. Aí eu fiquei no meio da fumaça, veio um amigo lá e me ajudou. E aqui no Rio, nenhum tipo de polícia usa granadas. Então já se sabe que é uma granada de um criminoso, só que não foi possível identificar ainda de quem. Quem soltou aquela granada que amputou a mão do Luiz. Então, vira uma bola de neve, porque quando você vai à justiça pedir algum tipo de indenização para o Estado brasileiro, ele diz que não tem como você afirmar que aquele tiro, que aquele explosivo partiu de um agente do Estado. Mas isso só é possível porque não houve uma investigação, ou a investigação não concluiu, não conseguiu chegar a essa autoria. E recentemente o STF mudou um pouco essa percepção, essa análise de que como o Estado tem muito mais possibilidades de criar a prova, ele tem a obrigação de afirmar que não partiu dele, né? E para além das questões da segurança pública em si, como que uma granada daquela chega numa comunidade do Rio se ela não é feita no Rio, né? Então, qual é a parcela de culpa do Estado da chegada dessa granada no Brasil, a favela do Chapadão e a explosão da mão do Rodrigo? Essa é uma questão jurídica que está sendo muito debatida e você tem decisões de todos os lados. Gente que consegue uma indenização pelo dano e gente que até hoje não conseguiu nem ver a justiça sendo feita nem na área criminal. Aproveitando que vocês estão falando de autoridades, nesse processo de 5 meses de investigação, de pesquisa, vocês tiveram problemas para obter dados ou algum tipo de, olha, não vai por aí, porque senão você vai ter problema? A gente não teve um problema com as autoridades em si, mas a gente barrou nessa questão dos dados, né? Não existe um sistema de dados que mostre, por exemplo, no Ministério da Saúde, que o SUS atende a ampla maioria das pessoas baleadas e vítimas de violência no Brasil, o que acontece depois que ela chega, né? Então, no primeiro contato que a gente fez com o Ministério via Lei de Acesso à Informação, eles informaram que além de não ter, que quando precisam de dados de deficientes, buscam o censo de 2010 e 2000 do IBGE. Então isso mostra que essa é a ponta do iceberg da violência. Hoje o Brasil não sabe como que essa pessoa... O Brasil sabe muito, muito bem como que essa pessoa chega, onde que ela foi baleada, em que circunstância. Mas depois disso, se ela perdeu um órgão, se ela ficou paraplégica, foi amputada e vai depois voltar para uma rede primária de saúde, precisando de uma prótese, precisando de um tratamento prolongado, a gente não consegue mais acompanhar essa vítima. Então, o nosso sistema de informação param nos efeitos imediatos no momento que ela foi baleada. E no lado do atendimento à saúde, vocês acompanharam alguns plantões também em hospitais de grandes emergências do Rio, né? Onde os médicos, imagino eu, já estão até preparados ou acostumados a lidar com esse tipo de ocorrência em que eles muitas vezes não têm muito o que fazer, né? A não ser de fato amputar um membro. A gente ouviu alguns dos principais
estudiosos, né, da medicina aí em atendimento a baleados, e eles contam pra gente um pouco da trajetória de como foi criar esse conhecimento sobre como cuidar deles, né? Desde o final da década de 80, ali início da década de 90, os feridos por fuzil começaram a aparecer nas emergências, e eles não sabiam muito como lidar, porque a ferida, ela é maior do que de um tiro de pistola, ela infecciona mais do que um tiro de pistola. Então eles aprenderam muito no dia a dia, na lida ali, eles aprenderam fazendo. E hoje eles estão super preparados. As emergências cariocas, elas são consideradas emergências de guerra, que são estudadas, médicos de fora do país, né, vêm ao Rio estudar com eles como tratar um paciente vítima dessa guerra urbana. Então, nos hospitais públicos estão os melhores médicos, o atendimento de ponta para essas vítimas. O SUS, a gente sabe que tem muitos problemas, mas é onde bate todo esse terror. Carol, você até comentou, né, da questão da amputação para essas vítimas no SUS. Muitas vezes é a forma de salvar a vida delas. Muitos médicos falam isso, que quando chega pelo tamanho do ferimento, tentar uma reconstrução ali, mesmo que isso fosse possível medicinalmente, o risco de você colocar aquela pessoa numa cirurgia prolongada não vai valer a pena arriscar a vida dela. Uma lesão, porque um tiro de fuzil não lesiona somente a área que ela foi ferida. Você pode tomar um tiro de fuzil no braço direito e seu coração ser atingido pela onda cinética do tiro. Um tiro de fuzil, por exemplo, de 5,56, que é um armamento muito utilizado aqui no Rio pela polícia e pelo tráfico também, ele fragmenta no corpo. Então um projétil vira um mini projétil. Não é um atendimento fácil, não existe apesar de existirem protocolos, nenhum trauma nenhuma vítima de bala perdida, nenhuma vítima de arma de fogo é igual a outra. Pô, entrou o ortopedista, porque eu só conheço o ortopedista. Entrou o vascular, eu já não sabia mais o que estava acontecendo. Aí chegou o comandante do batalhão, pedi para ligar para minha esposa, avisar que eu estava baleado, que eu só ia fazer uma cirurgia e ir embora. Aí liguei. Aí depois disso, o comandante do batalhão chegou, falou comigo, os oficiais. Aí fui para a mesa de cirurgia, acordei no outro dia já com a perna toda enfaixada. Aí eu fiquei no CTI 5 dias direto. Aí não fizeram o procedimento para recuperar minha perna. Conseguiram, mas não estava chegando sangue no dedão. Aí eu fiz outra cirurgia para chegar. Aí fiquei mais um mês internado, aí peguei uma infecção, aí que fiz a amputação do pé, aí esperamos a reação, a infecção subiu, aí fiz a transtibial, a infecção subiu, aí tive que fazer a transfemoral. Aí 2 meses internado, aí consegui sair e ir para casa. As próprias vítimas contam, né, em algumas entrevistas esse terror, né? Do tamanho do estrago, a pessoa se vê com um braço estilhaçado, com uma perna ali absolutamente destruída, ou às vezes amputada mesmo pelo próprio impacto do projétil, né? Um negócio muito violento. Se não me engano, foi a Schneider que ela falou, que ela contou, pediu pra médica: se eu sobreviver, pode me amputar. Foi ela. Se for pra eu viver, pode fazer. Pode me amputar. Sim. E a Schneider, ela fala que quando ela olha pra baixo no carro, ela só vê o pé dela. Ela não consegue mais enxergar a perna, do tamanho de destruição do tiro que atingiu. A gente conversou com, por exemplo, um dos principais especialistas aqui do Rio, Rodrigo Gavina, que viveu esse início lá do fim da década de 80 e começo da década de 90. E ele diz assim que naquele período os médicos até tentavam recuperar essas pessoas. E isso acabava tendo complicações ali de infecções, né? E que hoje os protocolos são mais assertivos,
sabe-se que muitas vezes não adianta tentar recuperar. O jeito é amputar. E é o caso da Schneidler, né? Até ofereceram a ela fazer um enxerto. Ela mesma disse, olha, pelo que eu tô vendo aqui, não dá. Amputa. A gente chega naquela parte do episódio, sempre que a gente fala de crime, o que dizem as autoridades? Tem alguma promessa que vocês ouviram? Tem alguma explicação? O que vocês escutaram de autoridades da segurança pública, da administração? Essa é uma questão muito antiga, né, da violência no Rio, então o discurso das autoridades continua o mesmo, que esse armamento vem de fora, essa não é uma realidade que foi construída nos últimos 5 anos, são décadas para a gente chegar nessa guerra que a gente vive aqui no estado do Rio. E o secretário da Polícia Militar, o coronel Henrique Pires, ele clama uma ação conjunta com o governo federal, até com as Forças Armadas na questão das fronteiras brasileiras, porque esses armamentos, por exemplo, no Rio, podem chegar até pela Baía de Guanabara. A gente tem ali o Complexo da Maré que faz divisa ali com a Bahia. Também não é raro você ver hoje no Rio, de uns 2, 3 anos para cá, traficantes de facções de fora, de outros estados, virem se esconder aqui, virem cometer crimes aqui. Então não é um problema que vai se resolver a curto prazo, não é uma questão só que o Rio de Janeiro vai conseguir resolver sozinho. E a gente tem um caldo muito difícil de resolver, né? A gente tem aqui o tráfico de drogas, a gente tem a milícia e a gente tem uma cultura, às vezes, da arma, né? Que vem trazida aí da nossa herança histórica, né? Que é muito grande, né? A gente tá falando de Rio de Janeiro, mas se a gente olhar o Brasil como um todo, são mais de 2.044 amputados nesse período que a gente analisou, de acordo com os dados que a gente consegue extrair do Ministério da Saúde. E se no Rio de Janeiro tem fuzil, às vezes é a disputa por terra no Pará, às vezes é a lei ali, com as próprias mãos no interior de um estado brasileiro. Então a arma, ela está muito presente na cultura, vamos dizer assim, está muito presente nos hábitos do brasileiro, né? Então isso dificulta muito ter soluções. A gente ouviu algumas promessas de, pelo menos na parte da saúde, ter levantamentos melhores, levantamentos mais claros sobre as amputações, e a gente espera que possamos, daqui em diante, né, contribuir para que pelo menos não se fique tão nebuloso assim esse quadro. Rafael Galdo, Felipe Grimberg, muito obrigado pela participação, parabéns aí pelo trabalho de vocês. Muito obrigado e voltem sempre aqui ao Ponto. Obrigado. Muito obrigado. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição foi de João Guilherme Lacerda. Até mais. Até mais.